Olá, olá, irmãos. Que alegria para mim estar aqui com vocês novamente. Todos me ouvem bem? Olha que interessante. Hoje nós vamos falar, o nosso bate-papo, as nossas reflexões vão orbitar em torno desse livro da série psicológica do médio Divaldo Pereira Franco e da nossa mentora Joana de Ângeles. Nós vamos pegar um capítulo, que por sinal é o primeiro, que fala justamente de um assunto que o tema, o título do capítulo, por si só, já é uma grande aula. Decisão de ser feliz. E tem tudo a ver com o nosso último encontro aqui. Nós falávamos sobre a felicidade, sobre a alegria, sobre essa importância de decisão. E agora nós vamos olhar um assunto que está paralelo por outro ângulo. E eu me sinto nesse instante, sabe como quando você visita uma joalheria e você vê algumas, digamos assim, algumas peças iluminadas, destacadas. Foi o que eu vim fazer aqui. Eu selecionei alguns pontos do pensamento de Joana de Ângeles e trago para todos nós, para que nós possamos apreciar. E olha, muito interessante, viu? Você há de convir que cada mensagem que nós ouvimos dessa mentora abre a nossa psique e me lembra uma frase de Albert Einstein. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por temas, por títulos, por frases, por trilhas sonoras. E Einstein dizia que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho de origem. E é interessante, porque é verdade. Cada vez que nós ouvimos algo que faz sentido, a nossa mente vai expandindo. E lembra o nosso mestre, divino governador planetário, que nos dizia que a verdade liberta. E o conhecimento realmente ele é libertador. O conhecimento, ele nos faz evoluir, crescer. E Joana também fala sobre isso. E como disse, eu vou apenas evidenciar alguns pontos do pensamento de Joana. E já, antes de começar o capítulo 1, ela faz algumas reflexões que achei incrível. Veja uma coisa interessante. Joana, ela revela para uns e evidencia para todos que a conquista da saúde integral é a meta ambicionada da criatura humana. A conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Só que tem uma coisa interessante. Conseguir esse equilíbrio não é simples, não é fácil e não é rápido. É o desafio de todos nós. E é interessante porque, literalmente, estamos todos nesse barco. Todos nós. Todos nós enfrentamos desafios. E um ponto que eu trouxe aqui no nosso último encontro, que vale a pena relembrar, é que a maior parte do nosso sofrimento é psicológico, é emocional. Nós sofremos por coisas que talvez nunca vá acontecer. Sabe o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. O vale da sombra e da morte é um estado mental. Porém, com a fé, nós conseguimos atravessar esses lugares tenebrosos que ficam na psique humana. Então, conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o equilíbrio psíquico, no quadro geral de bem-estar, constitui um grande desafio para a criatura, para a inteligência humana. Veja interessante, o equilíbrio, ou seja, saúde integral, é o equilíbrio orgânico, o equilíbrio emocional e o equilíbrio psíquico. Só que diversas culturas espalhadas pelo mundo todo, espalhadas pelo tempo e divididas, separadas pelo oceano, sempre nos disseram
que a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, ela só existe quando nós conseguimos equilibrar corpo, mente e espírito. Não é por obra do acaso. E aí nós entramos de fato no primeiro capítulo, que diz que o psiquismo divino flui através de mim. Eu acho isso incrível. Uma colocação aparentemente simples, mas não é. Porque o psiquismo divino flui através de mim. Ou seja, o meu psiquismo é parte do todo. O meu psiquismo integra o psiquismo do divino. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente aprender a lidar com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções. Eu gosto de usar a analogia de que nós temos uma espécie de carro mental, que nós precisamos dirigir esse carro. Só que tem uma coisa interessante. Em muitos casos, nós saímos do banco do motorista e vamos para o carona. Nós vamos para o banco de trás. Ou, às vezes, dirigimos o nosso carro mental olhando pelo retrovisor. Sabemos por onde passamos, mas não sabemos para onde estamos indo. Talvez, amados irmãos, seja por isso que Jesus nos disse: vigia e ora. Outro ponto que eu acho importante contextualizar: pensar. Leva isso com você, na tua mente e no teu coração. Pensar é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Nós precisamos entender isso verdadeiramente. Quantas brigas são causadas por pensamentos desequilibrados? Quantas doenças são atraídas por pensamentos desequilibrados? Quantas doenças nós tivemos na nossa vida por um pensamento desequilibrado? O pensamento constrói realidade, seja ela boa ou não. E repito, pensar é um grande privilégio. Porém, nós temos que ter consciência desse privilégio e consciência dessa responsabilidade. O corpo é um veículo. O cérebro, digamos que um transdutor e um decodificador de realidade. E a mente é o que de fato nós somos. Por isso que nós dizemos que temos um corpo. Por isso nós dizemos que temos uma bicicleta, temos uma caneta. Ué, nós comparamos os nossos pertences, os nossos bens ao nosso corpo. Então não seria eu corpo? Não, eu não sou o corpo. Se eu fosse corpo, eu diria eu corpo. Mas o corpo é um instrumento que eu preciso usar para me manter na Terra, assim como o astronauta precisa daquela roupa para se manter em órbita. Então, eu tenho que cuidar do corpo, mas também tenho que cuidar do cérebro. O cérebro é o meu grande decodificador de realidade. Cada livro que eu leio, cada coisa que eu aprendo, é como se eu tivesse um celular e baixasse um novo aplicativo. Imagina que você não sabe falar alemão. E você começa a fazer um curso. E você começa a se especializar, e você começa a estudar, e você começa a se encantar. Você não sabia nada, mas talvez daqui a alguns meses, anos talvez, você fale alemão completamente. É como se você estivesse baixando um aplicativo no seu celular para traduzir o alemão. Ou seja, o nosso corpo, de certa forma, diminuindo um pouco o rigor científico, mas facilitando o entendimento, nosso corpo é uma máquina. E o que nós aprendemos é como se você tivesse o seu celular e baixasse um aplicativo para ampliar a utilidade daquele celular. Porém, o celular, ele se conecta à rede. É isso que o nosso cérebro faz. Nosso cérebro se conecta à mente maior. Nesse instante, você não está vendo a internet, mas ela está aqui. E uma coisa que eu quero lembrar com vocês é que as coisas acontecem independente de nós acreditarmos nela ou não. O mundo está girando numa velocidade incrível, suspenso no ar.
Não apenas numa velocidade, mas também seguindo uma rota precisa. Aparentemente parece uma coisa ilusória. Nós só acreditamos porque nós estudamos, nós sabemos que é uma realidade. Mas se você não conhecesse isso, se alguém viesse e te contasse, acho que seria pouco confiável, sim ou não? Mas como diz, as coisas acontecem independente se nós acreditamos nelas ou não. O plano espiritual está aí. Nem todo mundo consegue ver, mas todo mundo consegue sentir. E à medida que o planeta vai evoluindo, isso é uma coisa muito interessante lembrar, que a evolução do planeta, o mais importante não é a evolução tecnológica. A tecnologia é uma consequência da evolução da mente humana. Porque a transformação planetária ela é uma transformação de consciência. Cada consciência que desperta para que existe uma realidade invisível aos nossos olhos, e essa realidade existe porque nós temos uma tendência a acreditar aquilo que nós podemos enxergar, e o que nós enxergamos é muito pouco, quase nada. Nós só acreditamos que existe vida marinha porque nós conhecemos essa vida marinha. Mas se você não conhecesse, se alguém te contasse, você ia achar impossível alguém viver embaixo da água, sim ou não? Sim, mas nós conhecemos, então ninguém questiona. Tem um livro muito interessante que eu sugiro que, caso você não conheça, que leia, que é uma leitura muito agradável. O livro chama-se Carta de uma Morta. O espírito é Maria João de Deus, a mãe biológica de Chico Xavier. Ela conta como é o plano espiritual em Júpiter. Ou seja, é muito mais evoluído do que a Terra. Mas nós temos uma tendência a só acreditar naquilo que nós vemos. Mas isso está mudando. Isso está mudando. E eu tenho dito isso sempre que eu tenho oportunidade. O que nós enxergamos, meus amados irmãos, é muito pouco, quase nada, é muito curto. Ninguém ouve o som, ninguém ouve os barulhos, ninguém enxerga, perdão, ninguém enxerga o som, ninguém enxerga a internet, ninguém enxerga os canais de televisão, ninguém enxerga as frequências de rádio. Você não enxerga o vento, mas você vê o efeito do vento nas folhas, nas árvores. Esses dias, quando começou aquele vendaval gigante aqui, eu abri a porta, a janela do meu trabalho, fica um andar um pouco alto, e eu vendo o vento balançar, eu falo, gente, que cena incrível. Claro, traz transtorno, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no efeito natural. E eu falo assim, olha que coisa incrível. O vento balançando as folhas, folhas voando. Um, digamos assim, uma imagem lindíssima. E eu nunca vou esquecer. Mas está tudo bem, porque nós não enxergamos o vento, mas conhecemos o vento. Imagina se você nunca ouvisse falar no vento, não conhecesse, e um certo dia você abrisse a janela do teu apartamento e visse um pré-temporal, aquele vendaval, aquele vento forte. Você ia passar mal e ia achar que o mundo estava acabando. Que coisa é essa que eu não consigo enxergar? Mas a grande verdade, como disse e repito, o que nós enxergamos é muito pouco baseado em toda a criação, tudo que há. A nossa capacidade visual, física, é muito limitada. Então nós temos que ouvir e sentir com o coração. Você compra a viagem, mas não compra a sensação. Você não consegue contabilizar, mensurar o que você sente pelas pessoas que você ama. Então nós temos que entender que nós somos filhos do Criador e a nossa psique, a nossa capacidade de pensar, digerir, de processar informações é um privilégio divino, mas Jesus nos dizia: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você passar no campo e um cavalo der um chute em você, ele vai te dar um chute, vai te machucar e não vai nem prestar atenção, vai voltar a comer capim com tranquilidade. Qual é o karma desse animal? Zero. Ele não tem consciência. Agora, se você faz uma maldade, nem precisa chegar tanto. Porém, você faz uma maldade, a consciência é um santuário. Um santuário. O mal que nós fizemos ou fizermos
nós seremos os próprios advogados. Então nós temos que entender que Jesus já nos disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A consciência divina, a centelha da consciência divina está presente em nós. Claro que nós somos muito pequenos, claro que nós somos muito limitados, claro que nós somos bebês espirituais que estamos crescendo e está tudo bem. Por isso que a espiritualidade nos auxilia. Porque muitos dos nossos irmãos que contracenam conosco no dia a dia estiveram aqui no passado não muito distante. Então está tudo bem. De acordo com o nosso nível de entendimento, está tudo certo. E vamos seguir em frente. Caminhando aqui, eu trago outra observação de uma pérola de Joana. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. O que fala aqui? Autorresponsabilidade. Nós vamos voltar a falar sobre isso mais à frente. Autorresponsabilidade. Eu preciso eleger a meta do que eu quero para a minha vida. Não importa se eu tenho 20, ou tenho 40, ou tenho 60, 80, se tenho 100 anos. Cada fase da vida é a melhor fase. E o melhor momento da nossa existência é o agora. Porque nós ficamos, às vezes, muito no futuro. E aí temos ansiedade. Às vezes, vivemos muito no passado. Ficamos depressivos. Às vezes, temos muita energia no presente. Ficamos estressados. Então, nós temos que entender que o passado e presente e futuro é como se fosse um pêndulo que se conecta e se toca sempre, e está tudo bem, mas nós temos que entender que o futuro é uma oportunidade de crescimento. O passado, nós olhamos para trás, estudamos história para aprender com os erros e com os acertos. É no presente que nós vivemos. É no presente. E vive melhor no presente aquele que procura viver em paz. A gente vai falar sobre isso ainda mais daqui a pouquinho. Aquele que procura viver em paz. Aquele que procura o equilíbrio. Aquele que decide ser feliz, que é a grande proposta do nosso encontro hoje. Decidir ser feliz. Entender que nós somos protagonistas das nossas vidas. Cada um tem a capacidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade e a possibilidade de se encher de força, decidir que quer ser feliz, romper as barreiras do passado, acolher suas fragilidades, ao mesmo tempo seus talentos, aceitar suas limitações, porque todos nós temos tudo isso. Por mais seguro que uma pessoa seja, ela tem suas fragilidades. Por mais frágil que uma pessoa pareça ser, ela tem seus talentos. Então, a verdadeira luta, a verdadeira batalha, o verdadeiro desafio não é com o outro. Joana vai falar sobre isso aqui ainda hoje. O verdadeiro desafio é com aquele que nós encontramos no espelho. Romper as barreiras, as fraquezas. Para isso, a espiritualidade nos enche de força, de esperança. Nós precisamos encarar os nossos desafios aceitando as nossas limitações. Porque, amados, todos nós temos limitações. E está tudo bem. Como disse Joana, depende de mim coordenar os movimentos, eleger a meta. O que eu quero para a minha vida nesse momento? Às vezes você está começando a tua vida aos 18, 19, 20 anos. Em outro momento você já consolidou. Criou os filhos, ajudou a criar os netos, já está no momento mais tranquilo da sua vida. Espera aí, mas eu não posso parar. André Luiz nos diz que toda inércia é um desserviço à obra divina. Falado aqui hoje, muito bem falado, por sinal, quando nós ajudamos, nós somos os verdadeiros ajudados. Essa é a mais pura verdade. Temos que agradecer a oportunidade de ajudar. Caridade. Só para a gente entender. Sem a caridade não há salvação. Na verdade, a caridade é uma oportunidade do divino de exercitar a nossa bondade, generosidade e possibilidade de ajudar. Porque à medida que eu ajudo, eu sou ajudado. À medida que eu auxilio, eu sou auxiliado. Só existe um caminho para a felicidade plena. Fazer o bem. Fazer o bem. É esse o caminho. Empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Ou seja,
quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Quando você decide ser uma pessoa melhor, e veja que coisa curiosa. O paciente chega com a questão. Em muitos casos, e veja uma coisa, cada caso é um caso, cada situação precisa ser analisada com o rigor e a atenção necessária. Mas, em muitos casos, o paciente chega com uma determinada questão que, como disse, em muitos casos, está associada à má gestão das emoções. E se nós chegarmos à conclusão, essa vai doer um pouco, tá? Respira assim, ó. Bora, para relaxar um pouquinho. Essa é forte, mas é verdade. E se nós chegarmos à conclusão de que o que nós temos, mesmo com os desafios da vida que nós temos, todos nós temos desafios, né? Eu não preciso de uma bola de cristal para dizer assim, olha, eu sei que a sua vida precisa melhorar em alguns aspectos. É o normal, é o saudável, por sinal. Mas e se nós entendermos verdadeiramente que o que nós temos hoje já é o suficiente para sermos felizes? E se nós chegarmos a essa conclusão, tem uma frase que é atribuída a Gandhi, não sei exatamente se é dele, mas ele é tão grande que se não for também não vai fazê-lo menor, que diz assim, eu chorei por não ter sapatos, mas conheci uma pessoa que não tinha pés. Claro que querer expandir, crescer, prosperar é necessário. É importante trazer essa clareza. Embora eu tenha 70, 80, 90, 100 anos, sei lá quantos anos eu tenho, mas eu quero conhecer novos lugares, eu quero ajudar as pessoas que eu amo, eu quero me envolver num projeto social como esse projeto maravilhoso, saber que alguém vive um pouco melhor pela minha ajuda. Não existe ajuda pequena, não existe ajuda grande, existe ajuda de acordo com o teu esforço. Tem uma passagem muito linda que eu faço questão de relembrar com vocês, que é quando Jesus está num templo, Jesus contemplava algumas artes, que isso é um papo para um outro dia. Mas tem uma passagem de Jesus que ele está fazendo uma das coisas que ele fazia, que é o exercício de uma das artes que ele era mestre, a arte da contemplação, que nós perdemos, tá? Nós não contemplamos mais nada. Nós temos uma janela, botamos uma cortina. Compramos um quadro para simular a janela. E não olhamos nem para o quadro, nem para a janela que está com a cortina. Acordamos no automático e a vida vai seguindo em frente. Não respiramos, não dormimos bem, estamos altamente acelerados e queremos ter saúde. Essa conta não fecha. Mas isso é um papo para um outro momento. Mas Jesus, ele estava lá, exercitando a arte da contemplação. Observação. E aí, daqui a pouco, ele viu uma mulher que pegou umas moedas que tinha e fez uma doação. E no outro instante, um outro rapaz pegou um pouco do dinheiro que ele tinha, embora fosse monetariamente muito maior o volume de dinheiro, o valor monetário, do que aquelas moedas, e fez sua doação. E aí, nisso, Jesus chamou o discípulo e falou assim, olha só, você viu o que aconteceu? Vi. Na verdade, chamou os discípulos. E alguns falaram, vi, mestre. O que aconteceu? Ah, aquela senhora deu algumas poucas moedas e aquele senhor deu um montão de dinheiro. Ele falou, pois é, mas em verdade, eu estou resumindo, tá? Em verdade, eu te digo que aquela senhora deu muito mais do que aquele moço. Aí o discípulo fala assim, mas mestre, que história é essa? Como assim? Ele fala assim, olha só, ele deu apenas o que sobrava. E ela fez um esforço e deu tudo o que tinha. Claro que na vida real a gente não precisa doar tudo o que tinha, mas Jesus falava do esforço que precisa ter. O esforço para estar aqui, para vir participar, para poder colaborar, para poder ajudar. Porque nós temos que nos esforçarmos. Como dissemos, toda inércia é um desserviço à obra divina, que nós precisamos juntos nos apoiarmos. E, amados, deixa eu te falar uma coisa importante. Todos nós que temos um tiquinho mais de conhecimento, que conhecemos essa doutrina maravilhosa, que entendemos o intercâmbio espiritual e o plano físico, porque o intermédio nada mais é do que uma ponte entre os dois planos, só que
Nós colocamos, né, todos nós temos um nível de mediunidade um pouco maior, um pouco menor, mas nós temos essa responsabilidade de fazer esse intercâmbio e despertar a consciência. Por sinal, é uma parte do título do livro que nós estamos estudando. O despertar da consciência. Entender que a grande evolução planetária não são os carros voadores ou a tecnologia que caminha a passos longos. Isso é uma consequência da evolução. Mas o mais importante da evolução são as consciências que despertam. Observem as crianças. Quem tem mais de 50, 40, 50 anos, assim como eu, sabe, lembra das criancinhas de 20, 30 anos atrás e as criancinhas de agora. Uma sensibilidade incrível. Eles já nascem sabendo. Criança de 4, 5 anos pega a tablet, pá, 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 pá. Gente, como é que ele sabe um negócio desse? Quem ensinou? Não ensinou, já nasce sabendo. E pode nascer sabendo? Pode. Os animais já nascem sabendo. Os animais sabem caçar, procriar, se proteger. Existe uma sabedoria na nossa essência. O nosso corpo está dotado dessa sabedoria. Você, quando se machuca, você não fica preocupado para sarar. Nossa, 1, 2, 3, já, começa. Não. Seu corpo faz esse trabalho por você. Você vai dormir, coração continua batendo, intestino continua digerindo, você continua respirando. Ou seja, há uma sabedoria autônoma ou autonômica. Mas o grande problema é que nós queremos controlar tudo. Perdemos a capacidade de conexão com o divino, de contemplar a beleza das coisas. E eu tenho falado isso recorrentemente. Eu sei perfeitamente e também vivo esse desafio, porque parece, né, que a gente que está aqui, a gente tem uma vida, né, acorda, né, com toda tranquilidade, vai lá na piscina. Não é assim não, tá? Não é assim não. Desafio para todo mundo. Pelo contrário, nós que estamos aqui falando, nós nada mais temos do que a responsabilidade de nos esforçarmos ainda mais para fazer e cumprir, seguir aquilo que nós defendemos e apresentamos. Mas fácil não é para ninguém. Por isso que eu iniciei dizendo que, literalmente, estamos todos no mesmo barco. E está tudo bem. Por isso que a gente tem que ter muita paciência uns com os outros. Paciência uns com os outros. Paciência, a gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que o outro está passando. Claro que nada justifica uma atitude estúpida, desagradável, nada justifica, tá? Mas vamos ter mais paciência. Estamos todos nos melhorando. Tínhamos que ter uma placa na testa escrito: desculpe o transtorno, estou em obra. Não é verdade? Estou em obra. E é a mais pura verdade. Então, precisamos ter paciência com os irmãos, com os pais, com os amigos, no trânsito. No trânsito, né? O trânsito é um desafio diário para todos nós. Enfim, faz parte do nosso momento evolutivo. É importante que tudo quanto faça apresente um significado positivo. Ou seja, eu vou sempre pensar e vibrar no bom, no bem e no belo. Eu vou sempre pensar na coletividade. Eu vou sempre pensar no meu progresso. O que eu vou fazer é bom para mim? Vou. O que eu tenho para dizer vai acrescentar alguém? Não. Silêncio. Se eu for ouvir alguém que está, digamos assim, se lamentando, vai fazer bem para essa pessoa? Eu posso neutralizar e acalmar e direcionar? Vou fazer. Isso também é caridade. A caridade, ela pode ser feita e exercitada de várias maneiras, mas as nossas atitudes no dia a dia precisam ser conscientes. Eu sei que não é fácil estar no controle mental o tempo inteiro, mas quem está sugerindo isso não é nem Joana, é nosso Mestre Jesus, e já falamos aqui hoje. Vigia e ora. Vigiar os pensamentos, sentimentos, as emoções, e orar para se manter conectado e com o pensamento elevado. Fácil, simples e rápido, não é.
Essa parte aqui eu coloquei porque isso volta a falar de autorresponsabilidade e nos chama também a uma realidade espiritual. Presta muita atenção, és a única pessoa com quem contarás para estar contigo desde o berço até o túmulo e depois dele como resultado dos teus atos. Por que resultado dos teus atos? As pessoas perguntam assim, né, quando sabem que nós somos espírita, perguntam assim: "Ah, como é que é quando a pessoa morre? A pessoa acorda e já tem espírito do outro lado para receber? A pessoa fica vagando?" Essa resposta é muito complexa. É impossível determinar o que acontece, porque não é padronizado. Mas nós temos digamos assim, nós temos uma percepção de acordo com a vida que a pessoa leva. É uma pessoa que procura fazer o bem, que procura se relacionar positivamente, controla os pensamentos, procura controlar os pensamentos, procura controlar os sentimentos, ajuda. É uma pessoa que vive vibrando no bem, que embora tenha seus momentos de raiva, porque estamos todos encarnados, automaticamente, o mais breve possível, volta para o seu eixo, se reergue ou procura se reerguer e segue na direção da luz, do bom, do bem e do belo. Quando a pessoa vive assim, muito provavelmente o desencarne dela é um desencarne mais suave, é um desenlace mais suave, que é tão importante e a gente pouco fala nisso. Mas sabe uma coisa interessante? Deixa eu só corrigir. Não é que pouco a gente fala nisso no nosso desenlace. Nós pouco nos damos a consciência, porque nós rezamos isso na prece da Ave Maria, agora e na hora da nossa morte, na hora do nosso desenlace, que é um momento muito importante para todos nós. Mas nós, às vezes, não paramos para falar e pensar sobre isso. Mas quando nós entendemos que o desenlace, ele depende da forma que nós vivemos e o que nós vamos seguir na sequência do nosso desenlace está diretamente ligado às nossas experiências, às nossas vibrações, aquilo que nós fizemos da nossa vida. Temos o exemplo aí de André Luiz. Então nós temos que, até por isso, vibrar e agir no bom, no bem e no belo. Mas voltando aqui um ponto anterior, nós somos as únicas pessoas que estaremos juntos, ou seja, você consigo mesmo em todos os momentos, do berço ao túmulo, como Joana diz aqui. Por isso que tem aquele ditado, né? Se quer alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Porque nós ficamos muitas vezes esperando um grande Salvador e nós já temos auxílio espiritual suficiente e nós temos forças, porque esse é um dos nossos propósitos na vida: crescer, evoluir e prosperar. Esse ponto aqui é muito interessante, né? Eu faço um link com um ponto que nós conversamos ainda há pouco. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Quando você se decide melhorar, que é um processo, a natureza não dá saltos. Quando nós decidimos melhorar, é um processo, como construir um edifício. Primeiro vai lá, tira lama, tira pedra, e não existe construção sem destruição. Às vezes você quer mudar de hábito e às vezes a pessoa fica um pouco agressivo, às vezes fica um pouco irritado, fica confuso, acha que está seguindo o caminho bom, mas de vez em quando tem um certo deslize. Meu Deus, eu acho que eu estou ficando meio idiota. Meu irmão digamos assim, me provocava, antes eu ia lá e reclamava e tal, agora eu estou ficando meio covarde, não estou reclamando, não estou mais brigando. Será que eu estou virando um frouxo, uma frouxa? Não, porque nós fomos doutrinados a revidar, a xingar, a bater de frente, mas o forte é aquele que diante de uma agressão cala. Esse é o verdadeiro forte. E quando você se decide melhorar, você fala assim: meu Deus, sábado à noite eu estava em tal canto, hoje eu estou em casa lendo e estudando, vendo filme espírita, eu acho que eu estou ficando velho antes do tempo. Não, veja bem, você não está ficando velho, não está ficando velho, você está ficando maduro.
porque nós não criticamos nada. Só que tem coisa que é interessante e coisa que não é. Paulo de Tarso dizia, e também tem outras citações que falam no mesmo sentido, que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E está tudo bem. Só que eu não quero mais brigar, eu não quero mais ficar perdendo tempo com coisas ou relações ou situações vazias. Eu quero fazer algo que alegre o meu coração, que me dê paz, que amplie a minha mente, que me faça viver melhor, que me torne uma pessoa melhor. A tua mudança de atitude reflete inevitavelmente, impacta as pessoas que convivem com você. Porque nós temos uma tendência a terceirizar as responsabilidades. Tem uma palavrinha que eu já citei aqui hoje, vou repetir, chamada autorresponsabilidade. Essa palavrinha, ela é uma palavrinha que a gente quase não fala nela. Ah, porque o meu marido, não, porque o meu filho, não, porque o meu irmão, ah, mas o meu chefe ele é muito chato. Não, porque nós sempre procuramos culpados. Claro que cada caso é um caso, não é disso que estamos falando, mas qual a nossa parcela de responsabilidade? Qual a nossa parcela de comprometimento? O que nós podemos fazer para mudar? Aí eu volto novamente para a questão da caridade. Todo mundo acha que a caridade é você pegar um dinheiro e doar. Também é caridade. Mas caridade é quando você, diante de uma agressão, se cala, podendo revidar. Caridade é quando você ouve uma pessoa e deixa ela falar, porque ela precisa colocar para fora, e você entende que naquele momento ela quer falar, ela precisa falar. Caridade é quando você ajuda alguém sem qualquer benefício, ainda que seja um ombro amigo, ainda que seja uma carona simples, ainda que seja um presente, uma doação, um apoio, uma orientação. Existem várias formas de fazer caridade. Por sinal, Emmanuel nos diz que uma das caridades que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. E é uma coisa que nós temos que fazer, porque aí entra num outro ponto que eu faço questão de abrir um parênteses rapidinho. Essa casa, não apenas essa, mas as casas espíritas deveriam estar lotadas mais do que estão. Por quê? Porque aqui é um oásis de energia. Sabe quando você está no deserto e você vê aquele oásis, vai lá e tem água e tem sombra, e você se refaz, e daqui a pouco você está pronto para caminhar de novo no deserto? Aqui é um oásis de energia, um oásis de paz, de refazimento, de expansão de consciência. Quantas consciências são acionadas num processo naturalmente, porque a natureza não dá saltos, mas quantas consciências são startadas a partir daqui? Aqui nós entendemos na prática que, como Jesus dizia, nós somos pequenos deuses. Nós somos pequenos deuses. A nossa capacidade de pensar, de gerir, capacidade de nos relacionarmos, de criarmos mundos felizes através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e das nossas ações. Por quê? Porque estamos na terceira dimensão. E aqui na terceira dimensão, tudo acontece de forma, digamos assim, mecânica. Você imaginou que você viria aqui hoje. Você precisou de um transporte ou de energia para vir caminhando até aqui. Você não viria num teletransporte. Ainda não. Então, nós vivemos aqui na terceira dimensão. E está tudo bem. Por isso que nós temos uma casa espírita, mas as contas chegam. Olha o trabalho maravilhoso que o Seja faz, o projeto incrível Mãos Unidas, mas a conta chega. E está tudo bem. O próprio Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A oração, a prece, a conexão com o divino, o trabalho espiritual acontece full time, 24 horas, todos os dias. Mas nós temos limitações físicas. Fecha parênteses. Eu vou ter que dar uma adiantadinha agora, né? Olha só que coisa interessante. Essa fala da Joana, né? Quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica, ou seja, doentia. Quem na luta vê apenas o sofrimento possui uma conduta patológica, doentia, necessita de tratamento adequado. O que isso quer dizer tecnicamente?
Sabe aquela tia que reclama muito? Quase todo mundo tem uma tia assim, né? Ou um tio que reclama muito se tá calor, se tá chuva. Aí fala do pai, fala do filho, fala do irmão, fala do sobrinho, fala de todo mundo. Essa pessoa, tecnicamente, ela está enferma. Quem falava sobre isso também? Jesus dizia que a boca fala do que está cheio o coração. Lembra da história da caridade, que nós podemos fazer caridade de várias formas? Então, ouvi-la sem passar adiante. Ó, a tia fulana falou mal de você, hein? E falou mal de você também. Então, isso é anticaridade. Ouvir a tia e tentar acalmá-la, tentar ajudá-la e neutralizar os comentários também é caridade. Então, Jesus sempre maravilhosamente brilhante. A boca fala do que está cheio o coração. Aquela pessoa que fala muito, né, dos desafios, ela está adoecida e precisa de tratamento adequado. Avançando aqui um pouco mais, agora eu vou dar mais uma aceleradinha. Torna a tua vida agradável. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os dias. Gente, eu queria fechar, né? Eu tenho algumas observações, que aí a gente encerra aqui a parte das reflexões da obra de Joana, mas eu queria fechar com essa reflexão. Veja uma coisa, tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Veja que coisa interessante. Esse slide aqui eu trouxe no nosso último encontro. Como é que pode ser frutífero e ensolarados todos os meus dias se eu tenho dias de tormento? Se eu tenho dias de luta? Se eu tenho dias de dores? Se eu tenho dias de desafios? Espera aí, Joana, deixa eu entender melhor essa questão. Então, vamos juntos entender essa questão? Volta ao slide anterior. Se eu torno a minha vida agradável, ou seja, eu vibro no bom, no bem e no belo, eu procuro viver os meus desafios com mais otimismo, com mais confiança, com mais amorosidade. Como pode os meus dias se tornarem frutíferos e ensolarados? Porque os desafios da vida não vêm para nos derrubar. Jesus, quando nos diz, na vida tereis aflições, tende de bom ânimo. Se Deus é amoroso, preste atenção nessa questão. Se Deus é amoroso, infinitamente bom, justo, perfeito, por que ele permite os desafios na minha vida? Se eu acredito no divino, então eu agora tenho a certeza que os desafios da vida vêm para me fortalecer. Assim como as provas da escola nos prepararam para a vida adulta que nós temos hoje, os desafios e as provas da atualidade me preparam para uma vida futura. Faz sentido? E aí nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo e entender que temos que ter cuidado com a indústria da felicidade. Você fica um pouco triste, aparentemente as pessoas já chegam e falam assim, não, por que você está triste? Não, não pode ficar triste. Imagina, triste. Ninguém pode ficar triste. Deixa eu te falar uma coisa, pode. Não só pode como deve. Não só deve como é inevitável. É inevitável. É inevitável. Então nós precisamos daquilo que nós chamamos tristeza. Porque a natureza, e eu sempre digo para todo mundo, meu filho é engraçado que ele já sabe. Veja uma coisa, a natureza sempre sabe os melhores caminhos. A natureza é cíclica. Dias de sol, dias de chuva. As árvores crescem, daqui a pouco dão fruto, daqui a pouco acaba a safra, cai as folhas e renova, e daqui a pouco de novo e de novo. Nós também somos assim. Tem dias que você acorda um pouco triste. Às vezes saudade das estrelas, porque fisicamente nós somos filhos da terra, mas o nosso corpo precisou das energias das estrelas. Por exemplo, o carbono liberado nas explosões das estrelas, que possibilita a nossa vida orgânica. Só que espiritualmente nós somos filhos do Criador. A nossa mente é uma centelha do divino. Por isso que lá no início do nosso encontro hoje, a Joana fala, a mente do divino flui em mim. Ou seja,
A minha pequena mente é uma sementinha da mente do Criador. Claro que a mente do Criador é a mente infinitamente maior, justa, perfeita, mas nós somos um pequeno filhote de uma imensidão. E no nosso grau de entendimento, nós ainda estamos nos melhorando, aprendendo, como uma criança que levanta e cai, cai e levanta, e assim vai se erguendo e crescendo, e evoluindo, e está tudo bem. Mas nós precisamos acelerar um pouco esse crescimento, ampliar a nossa consciência, nos encher de força, entendendo que existe uma indústria que parece que ninguém pode ficar feliz, ninguém pode ficar infeliz. Todo mundo tem que estar sorrindo o tempo todo. Isso não é verdade. Então, no dia que você estiver um pouco mais, digamos assim, triste, reflita sobre isso, converse com as suas emoções, tente entender por que você está triste, acolha os seus sentimentos, para que no dia seguinte você esteja ensolarado e você possa tirar, ainda que do sofrimento, o aprendizado, porque é esse o sentido do sofrimento. Nosso mestre Jesus nos dizia, basta a cada dia o seu próprio mal. O que ele queria dizer? Os desafios da vida são para nós aprendermos, não crie mais além disso. Apesar de ter sido um pouco inútil, né, ainda. Mas nós estamos aprendendo, né? Então Jesus nos disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Não vamos criar problemas imaginários. Vamos ligar o simplificômetro. Tudo bem? Todos os dias podem ser especial. Todos os dias podem ser especiais. Todos os dias podem ser especiais. Aí você fala para mim assim, mas Hugo, eu trabalho muito, eu estudo muito. Eu falo, eu também. Eu também. Eu paro em alguns momentos da minha semana para vir aqui conversar com vocês, porque para mim é uma grande alegria, um grande privilégio estar aqui com vocês. Mas é um esforço, assim como todos nós, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui fez um esforço tremendo para vir à Casa Espírita. Sim ou não? Sim. A maioria de nós. E parece que quando você começa a frequentar, acontece um monte de coisa para você não vir. Ainda bem que tem a tecnologia, né, pessoal, que está na internet? Você aí que nos acompanha à distância. Né? Ainda bem que tem a tecnologia, mas o bom é o ao vivo. O bom é mais gostoso. Mas quando não dá para vir, tudo bem. Temos a conexão, né? Temos a evolução tecnológica que nos possibilita. Né? A tecnologia nos possibilita. Isso é maravilhoso, um presente do divino para todos nós. Aí, para concluir essa questão, você me pergunta, mas Hugo, como fazer com que todos os dias sejam especiais? Ainda que você tenha um dia corrido, como normalmente é o dia da maioria de nós, no caso eu também me incluo nessa maioria, você liga para alguém que você ama. Você abre a janela, pega um café, toma um café sentindo o cheiro do café, ainda que seja por 5, 10 minutos. Olha pela janela, como eu falei que fiz, eu faço isso constantemente, procuro fazer sempre, mas eu fiz e me senti muito especial no dia do vendaval. Claro, tivemos aí muitos desafios, né, e desdobramentos, mas aquela cena ali para mim foi uma cena lindíssima, que eu vou guardar nos arquivos mentais. Então são pequenos momentos de felicidade que você vai entendendo que nós precisamos dessas oscilações. Porque o que seria do som se não tivesse o silêncio? E a luz se não tivesse a sombra? E a saúde se não tivesse a doença? Nós vivemos o binário universal. Por sinal, é uma das leis, lei da dualidade, lei da polaridade, sim, não, alto, baixo, quente, frio, noite e dia, saúde e doença, e nós precisamos disso para decodificar a realidade. Mas olha, eu preciso encerrar. Então, todos os dias podem ser especiais. Que nós possamos fazer isso. Que nós possamos colocar mais atenção, amorosidade, leveza na nossa vida. E, finalmente, aqui caminhando, né, para o final, que nós possamos governar o nosso carro mental, nossos pensamentos, sentimentos, nossas emoções, nos afinando ou nos afinizando com o bom, com o bem e com o belo, libertando-se do passado, das dores, das mágoas, libertando o perdão, liberando o perdão, pedindo perdão ou nos perdoando das nossas fragilidades ou daqueles que porventura tenha afetado o teu caminho, que tenha magoado o teu ser. O perdão é tão importante que Jesus colocou no Pai Nosso e nós precisamos lembrar disso insistentemente e consistentemente, recorrentemente. Uma vida sem perdão
é uma vida impossível. É como caminhar arrastando corrente. E por fim, a verdade liberta, já dizia o nosso mestre Jesus, que nós possamos entender que nós não estamos, digamos assim, predestinados ou destinados ao sofrimento. Inclusive tem um vídeo muito legal que a equipe aqui do Seja gentilmente fez um recorte aí da Iraci, e eu que nós fizemos aí um podcast, e Iraci e eu falávamos sobre isso, que muitas vezes nós fazemos amizades com a dor, com a tristeza, com a melancolia, com a mágoa. Tem pessoas que quando riem um momento falam assim: "Ih, eu estou rindo demais, eu acho que depois eu vou chorar". Tá tudo de bom, parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Tá bom demais para ser verdade. Não, não, não está bom demais para ser verdade. Está bom demais e é verdade. As leis universais, elas são soberanas. Então, nós atraímos e nos afinizamos com aquilo que está dentro da gente. Então, quer uma dica importante? Vibra no bom, no bem e no belo. Sai desses caminhos neurais, a neuroplasticidade nos fala muito bem sobre isso. Tem pessoas que têm pensamentos desagradáveis muito recorrentemente. Foge desse pensamento. Visualiza você numa luz branca alvinitente, sorrindo, encontrando as pessoas que você ama, bem fisicamente, com teu corpo vibrando no bem, no equilíbrio, na saúde. Imagina você sorrindo, vivendo em paz e harmonia. Nós temos esse poder e nós, a cada instante, digamos assim, despertamos para essa realidade, porque o nosso mestre nos disse: vós sois deuses. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que assim seja.